A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 1 do quarto trimestre de 2021 da Revista Conectar, Revista dos Jovens da editora Betel. Isso mesmo, quarto trimestre, estamos encerrando mais um ano letivo. Falta apenas 3 meses para encerrar o ano letivo 2021. E para isso, meus irmãos, eu quero indicar para você essa obra aqui do John McAllister, O Verdadeiro Valor da Vida, da editora Vida Nova. Aqui, meus irmãos, nós temos algum material, algum conteúdo que pode contribuir para a nossa aula. Então, é de grande ajuda, amém? Vou colocar também outras obras na descrição e, geralmente, durante as aulas eu vou indicar algumas, amém? Em primeiro momento, eu quero pedir a você que se inscreva no canal. Eu vou trabalhar esse conteúdo ao longo deste trimestre, trazendo alguns comentários. E pode ser que alguma coisa te ajude na sua aula, não necessariamente em tudo, mas algo que eu possa trazer e isso pode ser útil na sua aula. E aí eu peço que você se inscreva no canal, dê sua opinião, deixe seu like, de forma que a gente possa ganhar uma proporção maior com outros professores e assim ajudá-los também, amém? E também motiva a gente, sabe? Em saber que a gente está produzindo conteúdo que está sendo válido, que está sendo útil aos nossos irmãos e à nossa escola bíblica. Iniciando nossa aula, a lição número 1 tem o tema O Panorama do Livro de Eclesiastes. Nós precisamos compreender que esse livro de Eclesiastes está dentro de uma categoria de gênero literário chamada sapiencial. E aí a Bíblia tem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Todos estes livros trazem um conhecimento de sabedoria sobre a vida humana, sobre o cotidiano, e nós encontramos tudo isso dentro de Eclesiastes, uma reflexão sobre a vida. Aqui nós encontramos a visão de um homem em relação à sua vida. E o Senhor, ele deu essa ordenança, vamos dizer assim, para que o livro de Eclesiastes entrasse no cano da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. E assim nós podemos ter a visão de um homem em relação à vida. Aqui o homem vai apresentar os seus problemas, apresentar os seus dilemas, apresentar as suas alegrias, suas reflexões. Isso é muito importante para esta lição, porque nós vamos trabalhar muito a questão da reflexão, amém? Este livro, ele não tem apenas uma questão de uma coleção de material a respeito da sabedoria, mas ela é também uma narrativa. E por que é uma narrativa? Porque ao longo da nossa leitura dos 12 capítulos de Eclesiastes, nós vamos encontrar sempre uma palavra ou um pronome na terceira pessoa do singular. Por exemplo, Eclesiastes 1, do verso 1 ao 2, tá assim, palavra do pregador. Dá uma ideia de que é alguém que está narrando o que outro disse. Aí ele continua, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Quando ele diz o pregador, dá uma ideia que alguém está narrando, que é uma narrativa. E aí há algumas proposições, suposições de alguns estudiosos que dizem que essa narração pode ser de um discípulo, pode ser de um admirador, pode ser alguém próximo ao autor, aquele que falou essas palavras, o pregador, o sábio, que é o que nós vamos ver nessa lição. Quem é este sábio? Quem é este pregador? Aqui nós temos que compreender isso, que o livro apresenta isso mesmo, sempre tem a questão da terceira pessoa. Mas não necessariamente nós podemos afirmar que havia um editor aqui, alguém que estava narrando o que outro disse. Pode ser também que o próprio autor, ele estava falando em alguns momentos, ele falava na terceira pessoa, como é comum na literatura. Muitas das vezes a pessoa pode estar escrevendo e ela resolve falar na terceira pessoa, não há problema algum, amém?
mas só para uma questão de nós situarmos e colocarmos uma ideia que possa contribuir para o professor mediante algum questionamento de algum aluno. Seguindo adiante, ainda que dentro da introdução, nós temos que nos ater ao seguinte: quando nós olhamos para o livro de Eclesiastes, muitas pessoas dizem assim, olha, é um livro de alguém depressivo, é um livro de alguém que tem uma desilusão da vida. Em uma aula de psicologia da religião, um professor falou assim, olha, este é o livro do autor deprimido. A gente ficou olhando o autor deprimido. Só que não é bem assim, porque este professor estava com uma ideia muito materialista, muito voltada à psicologia. Então, não é uma questão que centra na religiosidade, na teologia ou até mesmo na dependência do homem para com Deus, desse relacionamento. Mas vamos lá, devagar. Este livro, assim como aqui o John McAllister coloca no seu livro, mais especificamente no prefácio, quando o Nicodemos faz o prefácio dessa obra, ele diz o seguinte, que a obra a qual nós temos em mão de Eclesiastes, ela não está centrada em niilismo. Ou seja, o que seria esse niilismo? O niilismo é alguém preso à ilusão de que a vida se reduz ao que está diante de nós e não a Deus, princípios universais, valores supremos e etc. O niilista, ele destrói todas as ilusões, menos a sua. O niilista ele tem uma ideia materialista, uma ideia voltada muito para o presente. Ele não pensa em vida eterna. Tudo para ele se resume aqui. Se nós observarmos os niilistas da história, principalmente na filosofia, nós vamos ver que foram pessoas que morreram de forma muito triste, melancólicos, tristes e até mesmo em loucura. Um exemplo disso é Nietzsche. Nietzsche, aquele filósofo que diz que Deus está morto, ele morreu em estado de loucura, com sífilis e outras coisas horrendas, porque levou uma vida dissoluta, muito voltada ao prazer, muito voltada à questão do agora, sem um pingo de responsabilidade com a vida espiritual, porque isso para eles não existe, e, enfim, colheram em sua própria carne o fruto de toda essa filosofia, essa concepção de vida irresponsável. Porém, o livro de Eclesiastes trabalha o realismo. O pregador, ele é realista. E o que é o realista? O realista, ele destrói as próprias ilusões. Como que ele faz isso? Refletindo sobre si mesmo. E aí ele coloca assim, a fim de chegar a uma única realidade que importa. Tudo na vida é um sopro, exceto a eternidade. Este homem realista, ele olha para a sua vida e ele faz uma reflexão e fala assim, não, a minha vida não se resume só a isso. Eu sou uma criatura eterna. Eu tenho uma responsabilidade e eu tenho um destino eterno. Então, tudo isso que eu estou passando aqui não é necessariamente o real e o centro da minha existência, mas apenas uma passagem, um sopro. Amém? Então, essa é a diferença. O escritor do Eclesiastes, ele trabalha a questão de realismo. Ele é uma pessoa realista, faz uma análise, se confronta de forma que é real, é isso mesmo a vida. Mas ele não exime a esperança que há uma eternidade, diferente do niilista. Amém? Seguindo adiante, o tópico 1 vai dizer o seguinte, conhecendo o autor de Eclesiastes. Há várias suposições com relação à autoria. Dizem alguns, um sábio que tem sua obra escrita por um editor. Foi o que eu disse antes. Por que isso? Devido ao emprego do pronome ou da terceira pessoa ali do singular,
Tudo isso leva a entender que houve um editor, mas não necessariamente, se isso tiver ocorrido, não exclui a autenticidade de alguém que escreveu algo verdadeiro, algo real. Amém? Outra ideia é que quando o pregador fala no capítulo 1, filho de Davi, rei de Israel, coloca que não, é porque todos os reis da parte de Judá, quando houve a divisão do reino, todos os reis que governaram Judá, estes reis eram chamados filhos de Davi. Então, pode ser qualquer rei, mas que rei que trouxe tanta fama como o rei Salomão? Não houve. Então, nós vamos trabalhar isso. E aí eu venho um ponto muito importante diante disso. O que a revista traz e o que a grande maioria, e principalmente dos cristãos, aceita é que foi o próprio rei Salomão que escreveu. Por que isso? Olha só, no capítulo 1, nós vamos observar que ele fala o seguinte: palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Essa palavra é importante. Rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidade. Ok, mas eu quero que você se atenha a isso. Filho de Davi e rei de Jerusalém. Vamos adiante? Por quê? Quando nós olhamos quem foram os reis que governaram sobre Jerusalém? Os reis que governaram sobre Jerusalém no reino unificado, ou seja, em Israel, foi Davi e Salomão. Mas houve um outro rei, o primeiro rei, que foi Saul. Só que Saul, ele governou Israel no completo, é verdade, mas a capital não era Jerusalém, a capital era Edom. Mas houve 2 reis que governaram Israel no completo, ou seja, não estava dividido, e a capital era em Jerusalém. Quem eram? Davi e Salomão. Depois de Salomão veio Roboão, e aí houve a divisão do reino. Roboão governou em Judá e os outros reis governaram lá em Israel, e a capital não era mais ali o Jerusalém, era Samaria. Então nós podemos compreender dessa forma que Salomão foi esse rei, o rei sábio, um rei muito sábio, governou num reino inteiro, completo, Israel, governou em Jerusalém e foi muito sábio. Então por isso nós deduzimos que foi Salomão que governou. O tópico 1.1 diz o seguinte: quem era Salomão? O seu nome, Shelomá, significa paz ou pacífico. Foi o filho do rei Davi, com Batseba. Iniciou o seu reinado com 20 anos. Ele foi proclamado rei de forma emergencial. Lembra quando Adonias resolve se autoproclamar rei, quando Davi já está velhinho, não está mais governando com a sua total força? Adonias tenta tomar o reino e ele se autoproclama rei. E isso chega aos ouvidos de Davi, e Davi proclama Salomão como rei. Amém? Então, foi nessas condições. Ele reinou do ano 970 a 930 a.C., ou seja, seu reinado durou 40 anos. Ele galgou grande fama com a sabedoria dada por Deus, e nós vamos ver isso mais adiante. Porém, ele se perdeu. Se perdeu de que forma? Primeiro, poligamia. Muitas mulheres, 1000 mulheres. Isso o levou para outro patamar, a idolatria, porque cada mulher tinha um deus diferente. E ele, para agradar suas mulheres, ele colocava altares, permitia, até mesmo construía altares. E ele foi se afastando de Deus. Tá? E nós vamos entender isso ao longo da lição. 1.2, a sabedoria de Salomão. A sabedoria de Salomão foi dada no momento que ele não esperava. Ele foi puxado para o reino. Adonias queria tomar o reino e ele foi puxado, proclamado rei muito jovem. E agora o que restava para ele? Se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso e pedir sabedoria. Crônicas 3.10, ele pede, dá-me sabedoria. Em Crônicas 3.11 até o 12, o Senhor fala assim, concedo-te o que me pediste, o que? Sabedoria. E ainda te darei tantas riquezas,
prosperidade e honras. Ou seja, o Senhor deu isso a ele. E Eclesiastes 2:9, ele diz assim, me tornei mais rico do que todos os que ouvem antes. Ou seja, o que o Senhor prometeu para ele foi dado. Ele se tornou alguém sábio, ele se tornou alguém muito rico, ele se tornou alguém muito famoso. E Tiago 1:5 diz o seguinte, sabedoria vem de Deus. Tiago fala assim, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Deus é a fonte da sabedoria. Nós temos que pedir ao nosso Deus sabedoria. Nós não vamos adquirir sabedoria na faculdade, nós não vamos adquirir sabedoria lendo livros. Não estou falando que não devemos fazer. Devemos sim, é bom. Devemos buscar uma qualificação, devemos ler livros e mais livros, e principalmente a palavra de Deus, mas a verdadeira sabedoria vem de Deus. Porque o que nós vamos alcançar muitas das vezes é apenas conhecimento, mas a sabedoria de Deus vai nos dar condição para administrar um conhecimento, as inteligências. Amém? Então, se alguém quer sabedoria, assim diz Tiago, peça a Deus, ou necessita, né? Peça a Deus. O tópico 2 diz o seguinte, o contexto de Eclesiastes. Salomão ganhou muito conhecimento sobre a dinâmica humana ao julgar as causas de seu povo. Deus deu sabedoria a ele, e ele exercitou essa sabedoria onde? No seu tribunal. Ali no tribunal de Salomão, vinha inúmeras causas de diversas situações civil, familiar, criminal, ou seja, religiosa, vinha várias causas ali diante do seu trono. E ele julgava aquelas causas, e ele conseguia ali fazer o quê? Exercitar a sabedoria que Deus tinha dado a ele. Amém? Esse é o contexto. O tópico 2.1 diz o seguinte, a data do livro de Eclesiastes. Essa data envolve um período da vida de Salomão. E qual é esse período? A sua velhice. É quando ele faz uma reflexão sobre a sua vida. E ele faz motivado por um choque de realidade, que os irmãos podem conferir em 1 Reis 1, do verso 1 ao 14. Quando o nosso Deus repreende Salomão pelos seus maus caminhos, pela sua idolatria, pelo seu afastamento, por tudo aquilo que o Senhor não queria e abominava. Assim Salomão fez. Assim Salomão levou sua vida, uma vida dissoluta, voltada muito pelo prazer, voltado muito por satisfazer as questões humanas, carnais, e o Senhor repreende. Então ele teve um choque de realidade. O ser humano é assim. Se ele não passar por um choque de realidade, continua levando a sua vida. Por isso que às vezes é preciso que o homem passe por dificuldades para que ele possa refletir, porque nem todo mundo vai conseguir refletir em uma situação tranquila. O ser humano ele é muito disso. Olhe para a história do povo de Deus. O povo de Deus só se voltava para Deus quando passava por uma situação adversa. A repreensão de Deus. Deus repreende ele, de forma que agora ele volta ao seu entendimento e ele olha para trás e vê quanta bobagem ele fez, quanta coisa errada ele fez. O ano é 971 a.C., amém? Essa é uma data provável. O tópico 2.2 vai dizer o seguinte, por que o título Eclesiastes? Bom, esse título Eclesiastes, a lição, ela, em vez de ter um O, ela tem um P, né? Então é Correlete. Correlete significa, no hebraico, pregador. E eu deixei aí o código Strong H de hebraico 6953. Esse é o código da palavra pregador, coelete, no hebraico. Você pode consultar se você quiser confirmar, ok? A revista tem QP, Relet. No caso, se nós estamos fazendo transliteração para o português, nós temos que trabalhar isso aqui, porque é isso que está nos livros, é isso que está nos dicionários, coelete, amém? Significa pregador. Na etimologia, isso dá uma ideia, um significado de aquele que reúne. O pregador é aquele que reúne, onde? Em assembleia. E a palavra assembleia nós vamos encontrar
na Septuaginta, quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, os tradutores colocaram a palavra eclesiastes para o pregador. E aí ela tem origem da palavra eclésia, que é assembleia, ou seja, essa palavra correlete ou pregador, ela significa aquele que reúne em assembleia. É aquele que coloca o povo para ouvi-lo. Amém? Ainda estamos no tópico 2.2. Reunião do povo a fim de uma reflexão coletiva sobre a existência do homem diante dos valores efêmeros. Essa reunião que o pregador fazia, essa assembleia que o pregador fazia, era para trazer uma reflexão sobre a vida do homem, fazer uma introspecção, trazer à sua memória como que ele está exercendo a vida. O que ele tem feito é algo que traz benefícios espirituais ou apenas questões vulgares, apenas vaidades, apenas coisas momentâneas e passageiras? É tanto que o livro, essa mensagem do pregador, do Eclesiastes, ela era lida na festa dos tabernáculos. E o que era a festa dos tabernáculos, senão uma reflexão do povo de Deus diante de um momento que eles passaram de provação no deserto, onde eles moravam em cabanas. E na festa dos tabernáculos, as pessoas saíam de suas casas, montavam barracas ali na frente da casa ou próximo, e eles ficavam ali durante 7 dias, vivendo de forma simples, fazendo o quê? Uma reflexão sobre a vida que o seu povo, que os seus antepassados tiveram no deserto. Amém? E que o homem ele é dependente de Deus. Ele é totalmente dependente de Deus. Seguindo adiante, agora sim, o tópico 3, os propósitos de Eclesiastes. Os propósitos é uma reflexão, a primeira, reflexão, o valor da reflexão. O que a reflexão traz? A fuga da realidade é a situação que a sociedade contemporânea vive. O cinema, quantos jovens não têm gastado seu tempo dias e mais dias, horas e mais horas, diante de uma série na Netflix ou de qualquer outra plataforma streaming? Passa ali horas fugindo da sua própria realidade. Foge da realidade. E muitos vão procurar um filme, vão procurar uma série, porque estão vazios, tristes. Pergunte para a sua classe, quantos jovens não procuraram uma comédia porque estavam se sentindo tristes? Quantos? É exatamente isso. Isso mostra um vazio que o homem tem. Ele quer preencher esse vazio. Ele foge da sua realidade. E ele quer apenas passar algumas horas para rir, dar gargalhadas. Mas quando termina, volta o mesmo estado de tristeza e até mesmo pior. E aí surge, daí vem a depressão. Aí vem todas essas doenças patológicas que envolvem a psicologia. E a sociedade doente, depressiva, ansiosa e todos os outros dilemas que envolvem a mente humana. A fraqueza da sociedade é o que a sociedade está vivendo no momento. Essa sociedade ela quer a festa, essa sociedade ela quer passar horas e horas sabendo sobre a vida dos outros nas redes sociais. Ela foge da sua própria realidade e vive para a vida dos outros e em prol dos outros. E não é de uma forma, vamos colocar, pura. Viver pelos outros é mais por uma questão de status. É aquilo de ostentar. Amém? Nós vamos ver isso melhor agora. O 3.1 diz o seguinte: refletindo nossa praxis de vida. Essa prática de vida, praxis é do grego, tá? Essa prática de vida que nós temos vivido. E aí o pregador coloca assim, debaixo do sol, tudo que está debaixo do sol, ou seja, a vida material, essa vida secular. O que ela tem feito? E aí eu coloquei aqui, ó, as facilidades da vida moderna gerou no homem um sentimento de independência de Deus. Ora, eu tenho tecnologia, eu tenho diversão, eu tenho tudo à palma da mão. Para que eu quero um Deus? Este é o erro, o engodo do ser humano. Eu tenho
tudo. Eu tenho medicamentos, eu tenho transportes que me levam rápido para qualquer lugar do mundo. Eu tenho um equipamento na minha mão que eu falo com pessoas em todo o mundo, que eu resolvo meus negócios. Para que Deus? E o homem entra nesse engodo e continua vazio, continua cada dia mais triste, distante de Deus. E aí eu coloquei também a artificialidade dos relacionamentos. E aí a sociedade atual tem relacionamentos plásticos. Família, até vivem debaixo do mesmo teto, mas não exerce o que é viver em família. Não tem contato, não tem apego, simplesmente vivem debaixo de um mesmo teto. Amigos, se dizem muito amigos. Amigos de quê? De rede social. Milhões, milhares, centenas de amigos, mas vazios, solitários cada vez mais. Ou seja, relacionamentos plásticos. E igreja? Igreja se tornou algo também plástico, ou seja, eu vou lá porque lá estão os meus amigos, eu vou lá porque eu toco, eu vou lá porque eu canto, eu vou lá porque eu tenho algumas funções, eu vou lá porque eu gosto de estar lá. Mas não vive a essência da igreja, não é igreja, não tem um sentimento de comunhão, não tem um sentimento que estar ali junto com os irmãos tem um objetivo, e qual é? Adorar o nosso Deus. Ou seja, relacionamentos plásticos, artificiais. Essa é a problemática que a sociedade contemporânea passa, e especialmente a nova geração, os jovens. O 3.2 vai dizer o seguinte: viver uma vida plena de felicidade. Nós temos que compreender que o ser humano, ele é uma criatura que ele possui basicamente 3 substâncias. Ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. Essas substâncias precisam ser supridas. Se o homem valorizar mais uma substância do que a outra, ele não se torna alguém pleno, ele se torna alguém incompleto, vazio, triste. E essa geração contemporânea, ela tem uma busca pelo ter. É uma geração que quer ter tudo. Ela quer ter prazer, ela quer ter recurso, ela quer ter conforto, ela quer ter diversos relacionamentos, ou seja, ela busca ter, constantemente ter. Mas o que ela precisa mesmo, o que ela necessita é de ser. Porque este homem que é espírito, alma e corpo, ele precisa ser alguém para ele mesmo, para a sociedade e especialmente para Deus. Então, esse homem Deus fez para ser pleno. Este homem, ele precisa ter um espírito reto, ou seja, um espírito vivificado. O espírito é a substância imaterial de Deus no homem, celeste, espiritual, ou seja, Zacarias 12:1 diz o seguinte, que Deus gerou o espírito do homem em seu coração, ou seja, no ser de Deus. Deus pegou uma substância dele mesmo e colocou no homem, para que esse homem possa sentir Deus. Esse espírito, o espírito humano, ele é para o homem sentir Deus. Ele capacita o homem a sentir Deus. A alma, ela serve para que o homem pense, é o eu, é a personalidade do homem, é dali que surgem as suas decisões, é dali que ele tem prazer, é dali que ele tem um entendimento, um discernimento do que é a vida, de quem ele é e a quem ele pertence, e ele toma as decisões. E o corpo, que é a barraca a qual o homem vive no plano físico. Se o homem ele é espiritual no espírito e na alma, ele também é material. Ele é físico e ele está num plano físico, então ele precisa de um corpo. Esse espírito e essa alma habitam neste homem, de forma que ele possa viver na terra. Agora, se o homem vive mais pela carne, ele será vazio no espírito e sua alma será triste,
uma alma sem nenhum tipo de esperança. Se esse homem tem um discernimento de viver uma vida equilibrada, de forma que ele pode usufruir das coisas da carne, mas dentro daquilo que a palavra de Deus coloca, cuidando, zelando de si mesmo. Se ele alimenta a sua alma com a palavra de Deus e assim ele obedece a Deus, ele vive no temor do Senhor, com certeza o seu espírito estará aceso, quentinho, comunicando, e ele sentirá a presença divina constantemente mediante o Espírito Santo. Amém? Então, o ser humano, ele é um ser completo, pleno, assim Deus fez, e ele precisa ocupar todas estas substâncias da sua vida. Se ele deixar de alimentar uma substância dessa, ele será falível. E se ele trabalhar de forma desordenada, valorizando mais um do que outro, também passará por tristezas. E o homem é tendencioso ao quê? A carne, que é um perigo. Encerrando, Salmo 8, verso 4 ao 8 diz o seguinte: que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Deus fez o homem para governar e não para ser governado pelas coisas. O homem ele é um ser pleno que Deus deu arbítrio, livre-arbítrio, ou seja, liberdade, deu autonomia, deu autoridade para dominar. As coisas não podem dominar o homem, mas é o que está acontecendo. O homem está sendo dominado pela tecnologia, o homem está sendo dominado pelo celular, pelas redes sociais e tudo isso. Eu não estou falando contra a tecnologia, não estou falando contra o celular. Eu estou falando que o homem tem sido controlado por eles e não controlado, como a palavra de Deus coloca. O homem deve dominar as coisas sobre a terra e não as coisas sobre a terra dominar o homem. O propósito de Deus é que o homem seja pleno, feliz. E nós vamos aprender muito ao longo desse trimestre sobre o sentido da vida, conforme o nosso Deus quer, e essas coisas nós esquecemos, muitos de nós esquecemos. Amém? Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e assim nós vamos crescendo. Fale para os outros professores sobre o canal, tem algumas coisinhas que pode ajudar. Amém? Meu desejo é que você seja uma tocha diante da sua classe. Que o Espírito Santo se aposte em sua mente e que as palavras que saírem de sua boca, que o Espírito Santo possa potencializá-la nos corações e nas mentes dos seus alunos. Amém, meus irmãos? Até a próxima aula. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor.